Oi, gente, esse é mais um episódio do Playcast e hoje a gente vai trazer um dos nossos projetos que a gente tem aqui no ICA, que é o Projeto Mulheres Seguras. É um projeto social que a gente atende dentro da instituição e é um projeto muito bacana porque a gente tem inúmeras histórias que fazem sentido e que condizem, né, de fato, com o que se trata esse nosso projeto. Hoje a gente vai contar um pouquinho como que ele surgiu, qual é a história, de fato, desse projeto. E a gente trouxe convidadas muito bacanas também para estar conosco e contar um pouquinho dessa experiência para vocês. É isso, gente. Então, fui pega de surpresa, assim. A gente vai falar sobre o Mulheres. O Mulheres, ele começou muito baseado na minha história e na história da minha mãe, né? Uma história super longa, extensa. Não que nós sejamos muito velhas. Sigo com 15 anos. E eu com 5, no caso. E o Mulheres Seguras, ele nasceu da história de uma mulher que passou por N dificuldades, principalmente dificuldades voltadas para a violência, né? Então, a questão da violência sexual, a questão da dificuldade de se perceber e entender aquilo que a gente merece, né? Minha mãe foi essa mulher. Hoje ela enfrenta uma doença autoimune, né? E geralmente as emoções dela ativam essa dificuldade, né? Dessa doença. Então se percebe o tanto que nós somos, né, emocionais, nós somos. Não adianta a gente pensar assim. E o quanto essa parte nos afeta, de fato, de forma geral, né? Exato. Nós somos pessoas que, ainda que a gente fale assim, não, a gente vai tratar no racional, o emocional vai te influenciar muitíssimo. Então, se a gente não trata disso, a gente não consegue ter uma vida plena, né? E eu percebi isso daí. Eu passei, fui casada por 12 anos, 2 filhas lindas, e cheguei no momento do meu casamento que eu falei assim, vou morrer, porque não tá fazendo mais sentido pra mim, né? Não funcionava, eu não funcionava, porque num casamento, quando as coisas não dão certo, a gente precisa entender que a culpa não é só de um, né? A culpa é dos dois, né? Às vezes existe um desequilíbrio aí, mas sempre a gente compartilha de culpas. Sim. E aí eu tive um câncer, tive depressão, tive ansiedade, eu tive pânico, eu não conseguia entrar nas minhas escolas. Para dar aula eu não dava conta de entrar, então eu joguei tudo para cima da Sâmia, né? Na época a Sâmia assumiu as escolas, nem sei quantos anos você tinha, né, Sâmia? Também não lembro, não. Mas a gente tá na estrada aí já tem muito tempo. Mas como eu tenho 5 anos, devia ser ali quando eu nasci, mais ou menos. Por aí. Então, faz um tempinho já. Foi um período muito complicado para mim, porque eu não quis contar para ninguém sobre a questão do câncer, porque na minha cabeça eu pensei assim, eu vou morrer e eu preciso deixar as coisas organizadas. Para você ver o tanto que para mulher as coisas não são fáceis, né? Porque até para morrer, tu pensa em deixar tudo em ordem, né? Para ninguém passar dificuldade. Então a mulher, ela consegue fazer isso aqui, ó. Ela abraça tudo e às vezes ela esquece da própria dificuldade, né? Ela esquece da dificuldade e da necessidade dela também, né? A necessidade de você ser amparada, a necessidade de você ter amigos, a necessidade do autocuidado, né? Eu lembro que eu fiquei muito magra, meu cabelo já era um fiapinho assim, eu tinha cabelo grande, que não servia pra nada. Meu sonho era ter cabelão e aí eu ficava com aquele cabelo merreca, parecia que eu tava assim todo o tempo. Murcha. Se eu já tava doente, eu parecia muito mais doente. Era só um fiapinho mesmo. Era só um fiapo. Até pedi pra Sâmia dar uma arquivada nas minhas fotos do Facebook, gente, que eram terríveis. Me queimava completamente. Então, a depressão foi bem complicado, porque na época a Adria é quem cuidava de mim, né? Eu não queria tomar banho, eu não queria comer. Então tinha dias que ela falava assim, não, eu vou te ajudar. Além das dores, né? E aí, nesse processo, eu estudei um pouco da história da minha mãe, fui entender um pouco disso, e aí quando eu consegui sair desse estágio de dor, que eu comecei a lutar, né, eu comecei a me perceber como protagonista da minha história, né? Eu já tinha vivido para ajudar tanta gente, família, filhos, marido, você se dedica, se entrega completamente e esquece de você,
né? E eu esqueci que eu amava dançar, eu esqueci que eu amava ler, que eu amava escutar música. Eu esqueci de tudo isso. E a minha história pode parecer difícil, mas a história da minha mãe foi infinitamente mais complicada, né? Uma mulher que foi violentada várias outras vezes, então que ela não teve uma história, ela não conseguiu construir uma história, ela viveu para ajudar outras pessoas, e a gente veio de uma família pobre, né, como a gente já falou em outros episódios, então o pobre não é só no contexto financeiro, mas o pobre de mentalidade também, porque você acha que você não vai conseguir sair daquele deserto, né? Sim. Você acha que as coisas são daquele jeito e elas vão se repetir daquela forma. E que você está condicionado àquilo. Isso, e que você não dá conta de quebrar aquele ciclo, né? E aí eu sempre fui de igreja, então você ajuda tanta gente, você lidera tanta gente, e as pessoas não percebem que em algum momento você está morrendo, né? E que você precisa de ajuda. E a gente fala assim, eu ouso dizer que o melhor lugar para a gente estar é realmente na casa de Deus, a gente precisa se dedicar a isso, porque a gente tem que dar atenção para a nossa área espiritual, para a nossa área emocional, para a nossa área física. Nós precisamos fazer um ciclo completo de cuidado, né? Mas muitas vezes a gente foca mais em um e vai abandonando os demais, né? E não consegue administrar tudo isso. Então, o Mulheres, ele nasceu desse contexto. Um contexto, assim, de divórcio. Um divórcio quando você tá ali preso na questão religiosa, né? Que é muito mais complicado ainda. Não é porque as pessoas me cobravam, é porque eu me cobrava, eu falava, não, eu casei para sempre. Eu não vou separar. Eu casei para sempre. Então, eu vou ficar aqui até o fim. Só que as pessoas mudam, a gente muda no meio do caminho, né? E se dois não se aliançarem e falarem assim, a gente vai fazer dar certo, não vai acontecer. E foi isso que aconteceu, né? Então isso afetou demais a vida das minhas meninas, né? O divórcio afetou demais a vida das minhas meninas. Posteriormente, depois que eu venci esse tratamento com câncer e que eu consegui sair de dentro de mim, porque hoje a Sami é mais a cara do Ica, exatamente porque eu tive um período que eu fiquei ali na caverna, não saía, não queria conversar com ninguém, não queria, eu vivia dentro do meu passado, tentando descobrir como que eu conseguiria colar as pecinhas. E enquanto você vive lá no seu passado, o presente está acontecendo e você está comendo metade do seu futuro e perdendo a sua vida, né? E dentro dessa história toda, depois que tudo passou, ou seja, hoje eu já tô casada de novo, já tenho mais 67 filhos. Porque até hoje eu olho para os meninos e eu falo, meu Deus, eu sou mãe de 4. O que eu tinha na cabeça? O que me deu? Porque o Ian, ele foi bem planejado, né? Tava ainda saindo do tratamento. Eu lembro que eu fiz um exame e meu médico falou assim, olha, para você engravidar de novo, você vai ter que tratar aí pelo menos mais uns 2 anos e tal. Pode ir com calma, vai dar certo. Então tá bom. Eu falei, então vamos parar de tomar as coisas, né? E acreditar. E vamos viver a vida perigosamente. E assim o perigo apareceu. E o perigo veio, né? Rápido. Um perigo bem rápido. 2 meses eu tava grávida e aí tive complicações pra caramba na gestação do Ian, mas foi um sonho pro Thiago, que queria ser pai. A gente não pretendia repetir a dose, mas aí uma pneumonia, né, me abraçou fortemente. E como a gente gosta de viver perigosamente, né? Mas foi pneumonia, espetáculo, dançar, e 1000 coisas ao mesmo tempo. E de repente, gente, eu acho que tô sentindo falta de alguma coisa em mim. E aí eu fiz o exame, veio o Ítalo aí, né? Então ainda fico assim, meu Deus, eu sou mãe de 4. 4 em idades muito diferentes, totalmente diferentes. E bem né? espaçadas, né? Assim. Isso, mas eu fico muito agradecida a Deus, eu sou extremamente grata a Deus pelo fato de ter sido curada, né? Eu perdi uma amiga pro câncer de útero e que ela descobriu já assim, nas últimas mesmo, então não teve condições de fazer nada. E eu todas as vezes que eu lembro, eu falo assim, eu fico pensando, né? Eu falo, Deus, obrigada. Porque eu não poderia estar
aqui mais. Sim. Principalmente na minha condição de depressão. E muito eu menos escondi gerar, tudo né? isso E muito e gerar, menos gerar, né? sim. E gerar. Hoje, se eu não tomar cuidado, eu sou mãe de 68 meninos, Sim. né? Então, sou agradecida a Deus por isso, porque a gente vê tanta gente lutando, né, para poder conseguir um milagre nessa área e às vezes não consegue viver esse milagre. E eu, no período que eu estive doente, eu só pensava em falar assim, eu preciso deixar as coisas organizadas para as minhas filhas, né? E para minha mãe, para a Sâmia, e deixar a escola funcionando para que isso fique com eles. E quem me conhece, que me viu sumida pra caramba, porque eu nem sou tanto de rede social assim, eu sou a pessoa que trabalha mesmo nos bastidores, a Sâmia faz a divulgação pra gente, então a cara dela aparece, hoje a gente tá colocando a cara da Adria também, mas eu não sou a pessoa de aparecer. E eu até gosto disso mesmo, de não aparecer tanto, porque aparecer dá trabalho, né? Aparecer suga muito da sua vida, né? E uma coisa que eu não quero perder é essa coisa de reconstruir o meu ciclo familiar, né? Então, Mulheres Seguras veio com toda essa história, e aí a gente lançou um projeto, o primeiro projeto pelo FAC, não sabia nem escrever projeto. E aí em 2020 veio o Kleber e a Carita para nos ajudar, né? O Kleber da C1 Produções e a Carita da Criativa. E aí eles vieram para me ajudar, se apaixonaram pelo projeto. O Kleber é um queridão, que ele trabalhou no Sesc, então ele conheceu um pouco dos nossos trabalhos antes da pandemia. E já conheceu, de certa forma, um pouquinho da nossa história, né? De como que o ICA surgiu, como que as coisas funcionaram, e foi muito bacana a forma como tanto ele quanto a Carita se apaixonaram pelo trabalho, né? E pelo projeto, a ponto de nos auxiliar nessa escrita, assim, porque realmente era algo que, vamos fazer, mas... E, gente, assim, não tinha é muita piração, porque, ó, você é mãe, você é esposa, você ainda tem que ser dona de casa, porque isso, né? Sim, mulher, você ainda tem que pensar em você, né? Não dá pra você poder sair descabelada do jeito que tu vê ao mundo. Você ainda tem que ter um momento pra si, né? E aí tem escola, tem planejamento de aula, tem produção de espetáculo, tem 1001 coisas, e a gente ainda, caramba, vamos fazer projeto. Nossa, deu trabalho demais, muita dor de cabeça. A gente praticamente foi ao chão na pandemia. Nós estamos numa cidade periférica, né? Então, na pandemia, a gente fechamos uma unidade depois da pandemia, no ano seguinte, porque realmente já estava muito complicado. Ficamos com uma só, e mesmo assim a gente perdeu muito aluno. A gente teve que começar o ICA do zero. 2021, 2022... O pós-pandemia, na verdade, né? A gente teve que começar do zero. Foi bem complicado mesmo. E como eu fico feliz, por quê? Porque eu tava... Quem olha assim, fala assim, meu Deus, a Chayenne, olha, já viveu tanta coisa, e que bacana, e esse projeto agora é um projeto que ela... Não, eu saí da pandemia, eu estava saindo de um tratamento, né? Eu estava saindo de um tratamento que era impossível engravidar, então eu ainda estava lidando com crises depressivas e ansiedade, crise de ansiedade, assim, de eu não conseguir dormir de madrugada, desesperador. Então a gente pega 2020, 2021 e 2022 a gente está ressuscitando o ICA. Eu passei por um câncer, por uma depressão, por pânico, estava grávida de novo, né? Assim, depois de... A Louise está com 11 anos, depois de, olha só, tanto tempo, né? Começar do zero. E aí a gente iniciou Mulheres Seguras. Quem olha assim e fala assim, nossa, a Chayenne iniciou Mulheres Seguras porque ela venceu tudo. Que nada. Eu também estava vivenciando os meus processos. Na verdade, era isso que eu ia falar. Né? Na verdade, a gente estava no processo de muita coisa. De receber você novamente no ICA, desse seu retorno, de fazer com que você... Não, é isso mesmo. Apesar de não gostar de aparecer, né? Como você exemplificou, e não gostar de estar ali nas caras. Querendo ou não, a gente sabe que a alma do ICA é a Chayenne. Então, até esse processo de retorno seu, nesse sentido, e da gente ter lançado um projeto, e Menino no Bucho, e várias outras coisas, foi bem complexo. E a gente acabou se vendo ali, lançando esse projeto. E acabou que foi extremamente transformador pra gente, né? Exato, esse é o ponto. Porque quem tá no nosso projeto, quem é aluno, às vezes olha pra gente e fala bem assim, caramba, que família legal, que mulheres legais, fortes, vencedoras e blá, blá, blá. A gente
também tem sido transformada através da relação que tem sido desenvolvida dentro do próprio projeto. Todos os dias, o projeto né? hoje é um mecanismo, é um organismo vivo, né? Nós somos, sei lá, 50 e tantas mulheres, né? Algumas mais ativas do que as outras, mas que o projeto super funciona. Não existe um cargo, uma função para cada uma, mas todo mundo se abraça, todo mundo se acolhe, todo mundo ajuda uma outra. E olha só que coisa mais maluca, né? Assim, vamos trabalhar um projeto de dança, a gente vai ensinar balé para mulheres adultas que estão num processo de se conhecer. E que processo... 90% nunca tiveram contato com absolutamente nada. Ouso não é nem dizer assim, 99%. Dois né? pra lá, nem dois pra cá. E nunca Sim. mesmo. E a gente falava assim, eu falei, gente, que loucura. É, uma loucura. Que doideira. Não, depois que o projeto foi aprovado a primeira vez, e aí a gente começou, eu falei, gente, que doideira. Mulheres adultas, e a gente sabe que, assim, a nossa mente dita como você vai viver. Então, se você tá num processo depressivo, você não se sente capaz de nada, né? Você tá ali precisando que alguém te carregue. Aí a gente coloca dança no meio disso, que dança é uma atividade extremamente desafiadora. E porque- difícil. E difícil. A gente Muito sabe que é difícil. E que te expõe. Você precisa ser exposto para você poder dançar. É como eu falo, não adianta você se esconder aí atrás, porque a gente vai te ver de toda forma, a gente vai te ver, né? Então, foi nesse cenário que o Mulheres Seguras foi lançado, né? E aí a gente começou com a primeira leva de mulheres, que foi uma experiência muito gostosa, né? A gente teve muito mais aulas de autoconhecimento nessa primeira fase, na primeira edição. E espetáculo mesmo, tava tudo desincronizado, mas era uma choradeira de todo lado, as mulheres muito movidas, e ali começou um trabalho muito legal. A gente está na terceira edição, e aí nós trouxemos duas convidadas do nosso coração, com histórias muito gostosas, né, que estão com a gente desde o início, né, a Ângela e a Kathleen, que vão falar um pouquinho sobre como tem sido essa experiência de estar no Mulheres Seguras conosco, né, compartilhar um pouco dessa história de vocês e deixar para o pessoal que está assistindo a gente entender na visão de vocês, na perspectiva de vocês, como é estar no projeto Mulheres Seguras, porque pra gente foi dentro desse contexto, né? A minha família não sabia de um câncer, a minha família não sabia de uma depressão, eu seguia sendo fortaleza para todo mundo e eu não tinha suporte de ninguém. Hoje eu vejo que ali o Mulheres, elas são suporte umas para as outras já. São amigas, vão pra balada juntas, né? Uma incentiva a outra. Uma incentiva a outra, exato. Ninguém cai, não vou desistir, não vai não, vou te buscar na sua casa. E a sexta-feira começou a ser um dia da mulher, né? Um dia da nossa força ser renovada, né? E é muito legal ouvir isso das meninas, né? A gente vai ter essa troca aqui com elas, porque a gente sempre fala, né? As pessoas sempre pontuam, mas é muito transformador, tá ali, mudou minha vida e tal. Só que a gente tá ali no projeto todo santo dia sendo movido pela história de vida delas e o quanto elas são, assim, fortes mesmo em muitos sentidos e que superaram coisas, às vezes, muito até maiores, né? Se a gente for comparar, a gente não tem como a gente comparar, porque a gente sabe que cada história é única e cada um sabe da sua dificuldade e a gente sabe que aquilo que é grande para você pode não ser para mim e vice-versa. Mas só o fato da gente ver essa transformação de cada uma delas ali, a gente sai de lá muito mais transformado e mais impactado ainda com essas histórias, né? Então é muito legal a gente trouxe as meninas hoje, assim, com esse intuito da gente conseguir ver esse lado, né, de vocês e ver essa diferença, assim, como é que é pra vocês, como que surgiu isso, né? Porque eu acredito que seja muito doido. Você foi lá, viu um projeto, se inscreveu, e caiu se inscreveu, tava escrito lá, paraquedas. vai ter dança e é isso, vem que vem. E aí... Ângela, conta pra gente sua história. Quem foi a Ângela? Quais foram os seus momentos de dor que de repente se transformou aí na Ângela de hoje? Conta um pouquinho pra gente. É muita transformação, né? Eu conheci o Ica há 10 anos atrás, que quando foi minha filha, a Júlia, mais nova, decidiu fazer balé. E assim, por mais que eu sempre gostei de dança, quando eu assumi o papel de mãe,
eu achava que era, tipo, pecado eu mostrar para minhas filhas o que eu gostava. Então, eu não ouvia música, elas não me viam dançar, coisas que eu gostava antes, né? E a Júlia veio, assim, para transformar. Ela era acima do peso, ainda não tinha diagnosticado ela com diabetes, mas já tinha os sinais, né? E ela, assim, ela falou assim, mãe, eu quero fazer balé, né? E eu falei, o quê? A terceira filha, porque as outras não quis, né? Uma gostava de música, a outra de handball, mas eu sempre procurei fazer o que elas gostavam, né? E ela falou assim, eu falei, Júlia, você? Ela falou assim, quero agora, agora. Aí a gente foi procurar uma escola, eu não sei se a Samia lembra, mas eu fiz uma pergunta até, tipo assim, eu me sinto mal por eu perguntar isso, porque na época... eu perguntei para a Sam, assim, vocês aceitam da forma da minha filha? Porque ela estava acima do peso, então eu acho que totalmente errada. Eu achava assim, eu e ela não podia participar desse mundo. Sim. E aí, eu não sei se você lembra, mas faz mais de 10 anos. E aí, ela falou assim, claro, vocês acolheram. Eu falei assim, tipo assim, você já me cortou a pergunta. Eu acho que eu nem cheguei a perguntar totalmente. E aí, a Júlia entrou e, assim, pra mim, foi, assim, incrível. Ela se apaixonar por balé sem eu ter mostrado pra ela o que eu gostava. E aí, ela entrou e 10 anos se passaram. Veio a pandemia. E ela ficou um tempo, né? Assim, Isso. mas estavam lá e ainda a gente ainda mantinha contato, né? Ainda depois veio as máscaras. E aí teve um post que eu sempre acompanhava o Ica, né? E um post falando assim, mulheres. Eu falei assim, o quê? Mulheres? Aí eu nem me atrevia a falar segura. Eu segura, né? Com os problemas que eu estava vivenciando na época, e aí eu falei assim, mulheres que podem dançar, e fui vendo, eu falei assim, será que é possível? Porque nesses 10 anos do Ica, eu sempre perguntava, pode dançar? Pode. E eu sempre achava assim, não é pra mim mais, já estou velha. Isso, minha filha, eu acho que ela tinha o quê? 8 anos, eu tinha, nem sei. Tinha 25. E aí, eu achava impossível. Eu falava assim, não tem como. Eu achava a coisa mais linda, mas eu falava, impossível. É uma coisa que você sabe, que você tá vendo um diamante aqui, mas é impossível você ter ele pra você. Sim. Ou você colocar na sua orelha. Mas foi isso que aconteceu. Eu vi o diamante e eu pude colocar. E aí foi isso que aconteceu comigo, assim, eu vi os posts e aí eu falei assim, é possível. E assim, pra entender um pouco da minha história, né, foi bem na época que eu estava vivenciando vários turbilhões, assim, eu estava no fundo do poço. Na verdade, eu estava no fundo do poço, eu estava querendo me levantar. E eu já tinha decidido na minha mente que eu ia me levantar. Eu sofro com dependência alcoólica. Eu achava que isso nunca ia existir na minha vida. Achei que... Eu não entendi o que era dependência. O que era ser alcoolista. Eu achava que um alcoólatra era só aquele que estava caído no chão, que bebia todos os dias e que era homem, né? E que não, aquilo ali não é pra mim. Só que já vinha anos eu vendo que não estava normal, né? Eu não sabia beber, eu já estava prejudicando meu casamento, apesar dele ser parceiro comigo em tudo. Ele foi no fundo do poço comigo, me levantou também. Eu não falo que ele me levantou. Eu levantei e ele veio junto também, porque eu acho que não tira o meu mérito. Sim. Com certeza. Até porque a gente não muda a vida de ninguém, né? E a decisão, é o que a gente querendo costuma ou não, falar. é nossa, né? Então, você só pode ser ajudado se você quiser se ajudar. Isso, então, ele só exato. pode te levantar se você tiver decidido que você vai se levantar. Isso. E tipo assim, foi uma decisão. Eu vi entrando na parte religiosa, eu vi um podcast e falando assim, Deus só tá esperando a sua decisão de levantar.
E aí foi tudo junto. E aí eu falei assim, pois eu decido, só que não é fácil. Não. Não é fácil mudança de vida, não é fácil mudança de atitude. Mas quando você já está estafado de tudo aquilo, com vergonha da sua família, dos seus filhos, coisas que você nunca foi e você começa a fazer. E assim, você quer algo para se agarrar. E o Mulheres Seguras foi o que eu me agarrei. Me agarrei e foi, assim, excepcional. Não só por causa das minhas dores, porque também é um projeto muito lindo, muito lindo. É o que eu já falei para a Chayenne. Ela nem imagina, e a Sâmia também já falei, nem imagina a força que tem esse projeto. No início, vocês não sabiam da minha história, né? Uhum. Sabia que eu era a mãe da Júlia. Isso. E aí eu peguei e falei assim, Júlia, eu posso contar a minha história pra ela? Claro, mãe, porque assim, eu fiquei assim, a vida é dela, o Ica é dela, eu não posso tirar isso da minha filha. Sim. Né? Eu achava isso, que eu ia me intrometer na vida dela, e ela falou assim, ela como sempre, ela é muito compreensiva. Essa é a palavra que a gente estava discutindo, porque a gente lá tem os DR, né? Um é compreensiva, a outra é mais paciente. E eu postei esses dias que eu era paciente. Aí todo mundo me matou. Mãe, onde que a senhora é mais paciente? Ninguém sabe. Ninguém sabe que a gente não explode pra poder ser paciente. E eu falei assim, mãe, a senhora é estressada, meu pai é mais paciente. Eu falei, não. E você fica feliz que eu tô sendo paciente, que tu me vê sem. E tá achando, olha. O cipó tá bem ali. Enfim, assim, é muito extensa, né? Mas eu queria compartilhar, assim, que eu saí do fundo do poço. E não foi só o alcoolismo, foi a depressão, a insegurança. Hoje eu sou uma mulher seguríssima. E assim, é possível. Eu casei com 15 anos e foi ótimo pra mim. Pra mim foi bom, mas foi muito, muito difícil. Muito difícil. Você deixa tudo pra trás. Seus amigos, suas vontades, sua faculdade, que você não... né? Eu assumi a ser mãe e esposa. Então eu deixei meus sonhos. E hoje, como a Chayenne falou, a gente deixa a nossa vida para viver a vida da nossa família. Da nossa família, E isso é muito forte. Eu acho que é muito forte e eu não sabia disso. Eu falei assim, gente, é verdade. Isso não. E às vezes a gente se sente até culpada. Sim, Eu não sei se vocês sentem vezes. isso. Várias vezes eu falava, caramba, as meninas estão precisando disso daqui. E eu tava precisando de infinitamente mais. Mas eu falava, não. Primeiro os filhos, né? E tá tudo bem você dar essa atenção prioritária, sem você se esquecer. Porque se a gente tá aqui, né, como esse copo, o copo estando vazio, eu não tenho como transbordar na vida de ninguém. Daqui a pouco esse copo não tem serventia nenhuma. Mas quando o copo tá cheio, a gente transborda. Então, quando a gente se cuida, a gente transborda no outro cuidado. Mas a gente não aprendeu assim. Né? A gente aprendeu a ter uma vida de sacrifício. Todo tempo você precisa abrir mão de você. Sim. Né? E, assim, a infância das meninas, igual elas falaram hoje pra mim, depois que tudo passou. Falou assim, mãe, a minha infância foi perfeita. Minha infância, as três, foi perfeita. Só o período da sua vida que a gente ficava triste porque você estava se machucando. E realmente eu machucava elas também, né? Sim. Aí ela fala assim, agora, mãe, a senhora tá igual a mãe que a senhora sempre foi quando era criança, só que bem melhor. Mas realmente, eu cuido da minha família, mas eu me cuido, porque eu me esquecia. Sim. Eu me cuido agora. E o quê? Eu tenho o meu dia. É o dia das mulheres seguras. Pra falar a verdade, eu tenho todo dia. Hoje é eu. Eu vou ali, vou ensaiar isso aqui. E assim, não se culpar. Porque até no início eu me culpava. Falava assim, mas eu tinha que fazer isso. Não. Aí a gente vai entendendo que a gente não pode se culpar em se tratar, em ter o autocuidado. Exato.
Né? A história da Ângela é uma história muito forte, assim, porque eu lembro que na primeira edição eu ainda estava, né, num processo. A gente é choradeira demais, né? A gente é só choradeira. Então, depois do primeiro espetáculo, eu falei assim, cara, que loucura. Um espetáculo que a gente desafiou essa mulherada mais maluca do que eu, né, do que a gente. Porque eu falei, a gente vai montar o espetáculo, a gente vai levar e vai ser assim, nunca dançaram. E a gente lá com trocentas mulheres no palco que não cabia nem aonde. E aí todo mundo assim, né? E teve solo, e teve duo, e teve isso, e teve aquilo. A gente pirou e falou, vamos fazer acontecer. Não é possível, a gente não... Vamos fazer acontecer. Mas eu também tava vivendo os meus processos, né? E a escola ainda se levantando. Então, às vezes a gente acha, e isso é legal a gente prestar atenção, porque às vezes a gente pensa que pra gente ajudar o outro, você precisa estar preparado. Você precisa estar curado, você precisa ser rico, você precisa ser bom, você precisa estar 100% para tudo certo. Tudo certo. O fato da gente ter que transbordar no outro não quer dizer que o meu copo tenha que estar derramando, né? Que eu tenha que estar assim, perfeita. Não, eu só não posso estar vazia, mas eu sempre vou ter algo para compartilhar. Eu sempre vou ter algo para poder somar. E o Mulheres, para mim, foi exatamente isso. Quando eu recebi a mensagem da Ângela, eu chorei muito. Chamei a Samia, chamei a Adria, falei, lê isso daqui. Sério, gente, é sério que isso daqui aconteceu, que esse projeto aconteceu para elas dessa forma? Porque lá a Ângela contava, né, olha... Eu acho que, rapidinho te cortando, mas eu acho que esse foi um dos maiores pesos. Acho que foi, eu lembro exatamente, eu tava no quarto e aí você foi, falou assim, olha essa mensagem aqui e tal. Ela nem encaminhou, que ela ficou assim, não vou, como ela mandou pra mim, né, não quero exportar, mas lê aqui, olha aqui esse depoimento. E a gente falou, eu falei, gente, mas como assim? Como assim, não pela história de, nossa, mas fulano passou por tudo isso, mas não foi nem o processo, foi assim, caramba, como que ela deu conta de fazer esse boom acontecer, sabe? E se superar ali dentro. Aí eu falei, não, realmente, foi uma loucura. Eu fico brincando sempre que a Shane, principalmente, ela tem uns projetos malucos dela, é uma loucura mesmo, mas... Poxa, deu certo, poxa, fluiu na vida de alguém foi transformado, seja com uma pequena atitude, uma mudança de hábito, mas aconteceu alguma coisa ali para aquela pessoa. E, nossa, acho que isso é a coisa mais transformadora que acaba também nos afetando, né? Sim, ali como... mexe completamente com a gente, com as outras ali, né? A roda de conversa, quando a gente senta, que a gente compartilha um pouco da história, às vezes a gente vai para casa assim... em choque, né? Porque às vezes você tá pensando que só a sua história é difícil. Sim. Que só a sua dor de todo dia é complicada. E aí você escuta outras histórias que às vezes nem são tão mais difíceis do que a sua, mas ela tá indo por um outro caminho, uma dor diferente, e aí você fala, caramba, eu preciso dar mais valor a vida, e aí a gente vai, né, nesse contexto se ajudando, né? A mensagem da Ângela sacudiu muito a gente nesse sentido, né? Sim. Porque ela deixava claro assim, eu estou há 9 meses sem álcool, né? E eu fiquei falando com a senhora, eu falei, como que essa mulher tava ali todo o tempo? E a gente não sabia, a gente não tem noção do que tá acontecendo na vida do outro, né? Que é outro ponto importante pra gente poder refletir. Às vezes o outro tá do seu lado todos os dias e você não conseguiu dar um abraço, você não se preocupou em acolher. E às vezes ele tá passando pelo maior deserto da vida dele, né? E você não tem a dimensão do que tá acontecendo. E lembrar, e para mim foi uma experiência muito incrível, a mensagem da Ângela em específico, por quê? Porque o ICA, quando ele começou meio que num formato igreja, porque eu era muito de igreja. Então o meu corpo de baile, a minha equipe, era uma equipe que a gente não conseguia ser profissional, né? Eu colocava os meninos para poder a gente conversar e resolver os problemas, a gente se envolvia em coisas que não tinham necessidade de se envolver, né? Era aluno, mas a gente, enfim, né, não pensava dessa forma. Para ressaltar que a gente não consegue mudar a vida de ninguém. A gente não ajuda ninguém. É a pessoa que precisa realmente querer se comprometer. Porque, olha, a gente ficou ali todo esse tempo no Mulheres, né, enquanto a Ângela estava conosco, a gente não sabia desse deserto. Mas aquilo que estava sendo ofertado, ela falou bem assim, eu decido. Foi o que ela falou no início, né? Eu decido mudar. Ninguém te tira de uma depressão. Mas a ação que você reverbera no outro faz com que ele mude. Isso. E eu acho que esse foi...
o maior lance, assim, né? Digamos, porque ela tava ali no projeto, tava buscando e tudo mais, e ela falou, encontrou um lugar, falou assim, sempre quis, não, é pra mim, eu acho que eu consigo dançar. E aí, acredito eu, né? Você foi lá e fez a primeira aula, a segunda teve um pouquinho de dificuldade, mas tava ali e falou, não é que eu consigo fazer Não é que vai dançar. 1, 2, levantar um braço, uma perninha, e aí quando você vê, você tá superando, e você fala, poxa, se eu conseguir decidir dançar, ou conseguir decidir estar aqui mesmo, porque só o fato que eu falo, gente, independente de você dançar ou não, mas só o fato de você estar numa sexta-feira à noite, Gente, toda sexta-feira à noite, gente, não, gente, a pessoa já tá, nosso já tá mais que decidido. É diferente. A pessoa já tá mais que decidida. Então, dali ela vê que, assim como a decisão que ela fez, talvez, né, de entrar no projeto, de participar de algo novo para a vida dela, ela vai conseguir fazer essa mudança de vida mesmo, né, em outros hábitos dentro da própria vida dela. E assim, por mais que eu estava em mudança, eu olhei assim o primeiro, mas isso foi antes da primeira apresentação, mas eu olhava para os meus ensaios. Para mim, a Chayenne sabe, e você também, e principalmente a Adria, sabe que eu sou dura que nem um pau. E assim, eu achava que eu dançava horrores quando eu tinha 15 anos, mas ficou lá, porque eu não... Então eu falava assim, gente, isso aqui tá mudando minha vida, mas eu vou ter que me esforçar. E assim, eu sei que eu dou trabalho, mas eu vou conseguir. É a terceira edição, na quarta eu vou estar melhor. Isso. Na quinta eu vou levantar esse braço. Aí, assim, eu vou estar sempre melhor, mas eu sei, é isso que é o bacana. Que é possível, qualquer mulher pode. Eu sou tão dura, mas eu consegui dançar. Tão dura é ótimo. Eu sou assim, o pau. Mas a Adria veio com maior paciência e me ensinando, não, assim e tal. É assim, beleza. E quando vê uma evolução, fala assim, é assim mesmo. A gente vibra eu não vou por nem cada citar nomes, porque quando né? eu falo nomes, assim, todos os professores são um amor de pessoa. Assim, acredita na gente, mesmo a gente sendo Sendo um pouco dura. durinha. Porque, assim, a técnica em si, ela não vai ter tanta importância nesse primeiro momento, né? Não teve no primeiro momento, porque agora que a gente já tá no terceiro momento, o pau tá quebrando, né? Tá. E a evolução E aí é é muito aula grande. valendo. E é aula de verdade, é ensaio já até era, agora é pingar. mais ainda. Então, os nossos problemas vão ficando bem pequenininhos quando você tá ali num processo de montagem coreográfica. Você fala, meu Deus, eu tô perdido, esqueci o meio, não sei como eu chego até o fim. E aí tu começa a ensaiar, ou seja, vira um ponto de autocuidado e de foco, a sua atenção foca naquilo dali, de maneira que você não gasta todas as suas emoções pensando só nas dificuldades da vida. Porque o ser humano, ele tem essa facilidade de focar só naquilo que é ruim, que não tá dando certo. Sim. Né? Então, se a gente começa a mudar, e somos nós quem somos responsáveis, né? Volto a dizer, somos nós os responsáveis por essa mudança. Não adianta você pensar que você vai emagrecer, que você vai ter um cabelão, se você não se esforçar para você cuidar, tratar, se você não cuidar de você, da sua alimentação. Se você não decidir, não adianta, pode ter uma equipe de profissional ao seu redor. Se você não decidir, não adianta, não vai ter um projeto Mulheres Seguras, não vai ter um psicólogo, não vai ter ninguém que mude a sua vida, nem Deus, né? Não tem oração na face da terra que faça a sua vida ser transformada se você não decidir, né? Quando a gente muda, tudo muda, né? Isso. E assim, a gente tem várias histórias muito lindas dentro do projeto, né? E a história da Ângela é só mais uma, né? E a gente vem com a história da Cat também, que a gente quer ouvir, quer saber como é que foi essa experiência, como tá sendo essa experiência, porque a Cat... Hoje eu tô sugando um pouco mais dela, né? Tô trazendo ela, vai liderar com a gente. Sim. Vai sim. Ai, mas é porque não sei o que, não tem... E não pode chorar. E não chora, vambora, engole o choro e vai. Fala pra gente, Cat. Então, eu conheci o projeto, eu estava contando da minha história, porque aí chega logo no projeto, né? Uhum. Eu tinha acabado de ter neném. Falar igual a Chayenne, eu tenho trocentos filhos. Se eu piscar, eu engravido. É terrível. E aí eu tinha acabado de sair de um processo de depressão pós-parto.
Gente, eu vou chorar. Eu tenho certeza que eu vou chorar. Pois chora, a gente chora junto. Eu estava saindo de um processo de depressão pós-parto. Só queria ficar dentro do quarto. Já tinha pensado em tirar a vida. E conversando com a minha obstetra, ela falou, olha, você precisa voltar para alguma coisa que te faça bem. Eu danço, fiz balé quando eu tinha 15 anos de idade, mas saí por conta da vida, dançava na igreja, mas, né, a vida vai passando e tudo mais. E a gente vai deixando de cuidar. Priorizar aquilo que a gente ama, Exatamente, né? Eu deixei totalmente. Tinha acabado de passar por um processo, término de faculdade, e assumir outras responsabilidades, né, tinha acabado de casar. E quando eu voltei pra dança, voltei pro balé, a Ellie tinha 4 meses. Tinha acabado de sair de uma cesárea. 4 meses, todo mundo, você é doido. Eu falei, gente, mas é porque eu preciso. Porque eu só queria ficar trancada dentro de casa. Não via mais os meus... Eu sou apaixonada pelos meus filhos, mas eu sentia muita dor por ter tido eles. Uhum. Era muito difícil isso pra mim, que eu ficava, gente, o que eu fiz com a minha vida? E ao mesmo tempo eu ficava, meu Deus, mas os meus filhos... Eu amo meus filhos, eu não quero eles longe. E foi muito difícil pra mim, quando saí, inclusive, do hospital. Emanuel tinha ficado em casa, tem um bebê de 3 anos, e a Ellie tem 1. Então, assim, super perto. E eu fiquei no hospital com a Ellie, e aí foi quando começou esse processo que todo mundo achava que era baby blues, que era só o puerpério, mas não, eu estava entrando nessa depressão. E aí conversei com a obstetra e tudo mais, e ela falou, não, você precisa voltar. Voltei pro balé. Voltei a dançar, só que mesmo assim, ainda não estava totalmente entregue. Porque, por exemplo, para poder ir pra dança, ou eu precisava levar um e deixar o outro em casa. Então, isso eu me anulava muito. E aí logo veio a culpa, porque quando o Emanuel estava Quando eu estava com o Emanuel, eu não trabalhava. Então, eu fiquei o tempo inteiro com ele, cuidei. Então, assim, fui a super mãe. Com a Ellie, eu fui a menos mãe. Comecei a trabalhar, trabalhava longe, estava trabalhando em Planaltina. Então, eu passava o dia inteiro, já chegava cansada. E ainda tinha a dança, e aí aquela loucura. E aí, a minha professora do balé, ela pegou e falou bem assim, não, ó, tem um projeto que eu acho que vai ser perfeito pra você. E vai ser sexta-feira à noite, então dá pra você. Vamos pro espetáculo. Pra que eu fui pra aquele espetáculo? Pra quê? Porque, assim, eu só sabia chorar. Eu falava, gente, que confronto é esse? O que tá acontecendo com a minha vida? Foi eu, minha mãe e 2 amigas minhas. E a gente saiu de lá arrasada. Mas eu falei, eu preciso disso. É disso que eu preciso. E aí eu conversei com a Bianca, não, quando abrir inscrição, eu já te mando. Aí ela me mandou e tudo. E aí foi quando eu vi a primeira aula, eu já chorei. Não sei se vocês lembram. A primeira aula eu já chorei porque, assim, já tava aquele processo, né, e tudo mais. E assim, recém-casada, com 2 filhos, não teve nada pra curtir, o casamento já tava lá e cá, eu e o Franklin brigando pra caramba. Eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, porque a minha criação foi muito rígida, então eu quero ser rígida no casamento também, né? Sim. Então, assim, As controladoras. A controladora. E assim, e aí ele me incentivava também, ele foi um grande incentivador de vai pra dança. Eu fico com as crianças e falava, como que você vai ficar com esse tanto de menino sozinho à noite? Você não dá conta lá. Já veio o controle de novo. Fazia aquela lista no WhatsApp, sabe? Ligando toda hora no meio da aula. Tá hora, não sei o quê. Ó, você já trocou A falta de confiança. Não, Exato. exatamente, a falta de confiança. Porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Sim. Sempre achei que eu tinha que dar conta de tudo. E aí, eu queria muito virar e falar bem assim, gente, mas a primeira aula do projeto Mulheres Seguras já me salvou. Não. Não foi assim, não foi assim. É como a Chayenne, como vocês sempre falam, né? Não, vai ter dia que você não vai querer ir. Eu não queria ir. Tinha dia que eu falava, olha, eu não vou, mãe, eu vou ficar em casa, minha mãe, você vai. E aí era uma troca. Quando minha mãe falava que não queria, eu falava, você vai. E nos dias que eu mais precisava ir, nos dias que eu menos queria ir, era o dia que eu mais precisava ir. Porque era o dia que mais me confrontava. E aí eu lembro de um dia, foi a virada de chave da minha vida. De verdade. Por isso que eu falo pra todo mundo que o projeto me salvou. Ui. Porque ia ter a festa das mulheres, quando a pastora Andréia foi,
lá no projeto. E eu tinha planejado tirar minha vida um dia depois. Isso quase ninguém sabe. E lá ela falou uma frase que parece que foi diretamente pra mim. Que ela falou, olha, a vida é difícil, mas a vida precisa ser vivida. E aquilo eu agarrei pra mim. E, assim, eu mudei mesmo. Eu cheguei em casa, já tinha tudo planejado, já tinha cartas escritas pra mandar pras pessoas importantes da minha vida. E naquele dia eu cheguei em casa, eu abracei meus filhos, eu abracei meu esposo. E ele virou e falou pra mim, você tá bem? Eu falei, não. Aí ele, eu tô vendo que você não tá bem faz tempo. Aí eu falei essa mesma frase pra ele. Aí ele falou, você precisa se cuidar. Porque se você não se cuidar, a gente vai te perder. E ele percebeu, eu acho que ele foi uma das únicas pessoas que percebeu isso. E aí eu tive coragem, depois disso eu tive coragem de falar pra minha família o que é que tava acontecendo. Que eu estava nesse processo, porque até então eu não tinha contado pra ninguém. E aí, querendo ou não, ainda passando por esse processo, né, comecei a conversar com um psicólogo que eu estava sendo acompanhada e comecei a passar por esse processo de cura, né, da depressão. Ainda estou em processo, claro, porque não é da noite pro dia, que a gente simplesmente é curada, amanheci e curada. Não é assim. E no dia do espetáculo, eu acho que também foi um baque, porque aí eu ainda não tinha contado, porque eu sou uma pessoa que guarda muitas coisas pra mim, então é muito difícil. A Chayane escolheu uma música pra gente dançar, o trio, que a música fala exatamente sobre isso, que fala que você não se sente bem na sua própria casa, e a minha própria casa sou eu mesma. Então aquela música, quando eu fui, eu falei, mãe do céu, a Chayane sabe de alguma coisa. Ela sabe. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Ela tá me observando. Ela tá aqui dentro de casa, ela sabe de alguma coisa. Porque a música, quando eu fui escutar a letra da música, que é a música da Beyoncé, eu fiquei, quê? Não, ela sabe. E aí eu li a letra com o Frank, e meu Deus, que letra forte, né? Eu falei, que letra forte, né? E assim, quando eu dancei aquela coreografia, algumas amigas foram, né, que é o máximo, né, o espetáculo. Algumas amigas foram e falaram, gente, eu senti tanta entrega naquela música que parecia que você tava querendo gritar alguma coisa. E era exatamente aquilo. E assim, aos poucos a gente vai se encontrando, essa questão de propósito. Quando no semestre, nesse último semestre, que a Chay falou assim, não, a gente vai estudar sobre propósito. Aí eu já fiquei, que raiva. Porque o que acontece? Na hora que a gente foi fazer aquela lista, falou assim, qual é o seu propósito? O que você ama fazer? Eu já fiquei, porque eu sei que o meu propósito é servir pessoas, e servir pessoas é difícil. E assim, eu sou assistente social, né? Então assim, trabalho com gente o tempo inteiro. E lá em casa, absorvo muito aquilo. E dentro de casa, tem que estar com gente o tempo inteiro e servindo as pessoas o tempo inteiro. E assim, eu fiquei com raiva. Fiquei, eu não quero mais não. Eu falei pra minha mãe, não quero mais não. Porque ela, não, mas você sabe muito bem. Eu falei, eu sei muito bem por que eu tô com raiva. Porque eu sei que o meu propósito é esse. É de todas as formas. Não é só... Eu não tenho uma forma só de servir pessoas. Eu gosto, aprendi a gostar, vou colocar assim, de servir pessoas. E assim, o projeto tem sido uma alavanca na minha vida. Porque é um autocuidado. É o que a Ângela falou. Essa é a nossa sexta-feira. Eu não tô nem aí. Às vezes levo era ele mamando e eu dançando. Às vezes levo o Emanuel fica correndo lá. Porque o Emanuel tem 3 anos, né? Então ele é muito novinho. Sim. E fica correndo no meio da aula. E às vezes, aí quando eu deixo, só que ainda tem a culpa. Eu deixo em casa, eu já fico, eita, deixei o menino em casa. Olha só. E quando eu chego em casa super preocupado, Frank, não, nem chorou. Você curtiu? Foi bom? Então, assim, o projeto tem sido uma alavanca muito grande nesse meu processo de autocuidado, autoconhecimento, me reconectar comigo mesma, porque eu sinto que a dança é o que eu amo fazer e é o que me cura. Então, é isso. O projeto é o amor na minha vida, eu falo isso. É o projeto do meu coração. E é uma decisão todo dia, né, Cat? Todos os dias. Porque assim, o projeto não salva nada, né? A gente tá aqui, a gente fica meio emocionado, né? Tô aqui.
Mas a gente, pra mim também é desafiador. Caramba, toda sexta-feira eu tenho que estar ali, né? E às vezes a gente fala assim, não vai dar, é só mais uma sexta-feira. Nunca é só mais uma, né? É uma sexta-feira que quando você se propõe a falar, não, isso daqui vai alavancar a minha vida, você não vai sair de lá feliz. Às vezes a gente faz terapia e fala assim, agora minha vida vai resolver. Porque eu vou fazer terapia, já consegui um psicólogo. Aí você sai da sessão indignado. Ou tu quer enforcar o psicólogo, né? Ou você sai, parece que tá mais bagunçada do que como você entrou, né? Mas é isso. Pra colocar a casa em ordem, você tem que fazer aquela faxina. Dá aquela bagunçada, faz uma faxinona, né? Reconecta tudo ali e decide de novo, porque é uma mudança de mentalidade. Total, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? E sair da nossa zona de conforto dói demais. É mais fácil a gente querer fugir mesmo, né? Eu lembro que quando eu estive doente várias vezes eu falava assim, eu poderia ficar muito mal agora, olha só, porque daí eu ia pro hospital, ficava lá no hospital, precisava resolver nada em casa, nada da escola, porque mesmo no período que eu fiquei afastada e que eu fiquei doente, eu me obrigava, porque eu sabia que a Sâmia era muito nova, então eu tinha que instruir a Sâmia, né? Eu tinha que montar as coisas, espetáculo, sempre eu que montei, então eu tinha que deixar as coisas organizadas para daí ela fazer o trabalho dela. Se eu não faço o meu, ela não tem com o que trabalhar, né? Ela não tem como conduzir as coisas. Então eu tinha que produzir tudo e mesmo na dor você tá ali, termina por causa dessa coisa do nosso controle, né? Você tá ali mal, tá querendo morrer, acabar com o sofrimento, mas você fala, não, deixa eu deixar uma carta. Deixa eu organizar aqui o horário de comida dos meninos, porque vai que ele esquece, vai ficar no celular, né? E esquece. E a gente vai deixando de ser leve, né? Existe um peso, fica tudo muito pesado pra gente poder viver, né? E o fato da gente estar ali, da gente ter decidido, é o que eu acho que faz toda a diferença, sabe? Porque não é só pelo projeto em si, são pelas mulheres que decidiram fazer o projeto funcionar. Tipo, eu estou aqui, não de forma emocional, mas de forma racional. Porque o que vai mover as minhas emoções é aquilo que eu começo a mudar aqui. Então a gente decidiu fazer do Mulheres Seguras um projeto que vai transformar a nossa vida. E decidiu mudar a si mesmo, assim, no sentido de que, não, eu vou mudar isso daqui porque eu preciso, não é porque, alguém falou, me colocaram isso pra fazer. Não, é porque eu olho ali pra mim e falo exatamente o que você falou. É uma faxina que a gente faz na gente. Você se olha e você fala assim, olha, isso aqui não tá legal. E quem é que vai fazer isso? É você. Então não tem, por mais que você tenha alguém que segure sua mão, por mais que você tenha um acompanhamento psicológico que é importante, várias outras pessoas que vão estar ali te apoiando e te auxiliando para que você melhore mesmo, não tem como, senão você não vai lá no psicólogo, senão você não vai fazer a sua aula de dança, senão você não vai se cuidar, senão você não vai conseguir fazer nada se você não tiver essa mudança e essa decisão. E a gente sabe que os hábitos, nesse sentido, eles precisam ser construídos. Então, é exatamente como a Kate falou, olha, estou em processo. Obviamente, eu tenho certeza que ela está muito melhor do que lá no início, né, quando ela começou a procurar estar melhor, se sentir melhor, mas é um processo diário. Literalmente, a gente tá ali todos os dias rompendo com as nossas dificuldades, né? Sim. E assim, ela falou que seu propósito de vida é cuidar das pessoas. Assim, eu não sabia exatamente o que você tinha passado, mas ela é tão fofa, assim, que teve um exercício no projeto que era uma cuidar da outra durante essa semana, durante 15 dias. Tipo assim, eu ia falar pra ela o que eu queria fazer, mas eu tava procrastinando, né? E ela falava pra outra pessoa. Então, ela era minha cuidadora. E eu achei, assim, a coisa mais fofa. Já falei até pra minha família, assim. Eu falei pra ela que eu não estava dando conta de treinar corrida. Porque eu vou correr a São Silvestre, se Deus quiser. E aí eu falei assim, eu não estava tirando tempo pra treinar. Porque eu tenho um problema no joelho, então eu não estava treinando. E ela me mandava mensagem
contando, ó, falta tantos dias para São Silvestre. Já treinou? Já fez isso? E uma mensagem, e com um cuidado tão fofo que eu falei assim, eu tenho que criar vergonha na cara e eu vou treinar. Depois desse incentivo aqui, se eu não for. Se eu não for, aí eu fiz minha inscrição, tava treinando direitinho, meu joelho tá bem melhor. E pelo cuidado dela. Pessoas precisam de pessoas, né? E eu acho que no início do projeto ali, eu sempre falava assim, o meu processo de dor, eu falava, eu sinto falta de ter amigos, porque eu me afastei de todo mundo, né? E eu sinto falta de ter um amigo confidente, uma amiga, uma pessoa que eu possa errar, que eu possa até falar mal de mim mesma e ela vai entender, ela não vai me julgar, ela não vai... Não, passou, amiga, só precisava colocar pra fora. E eu não tinha, né? E hoje a gente tem ali um grupo onde a gente se ajuda. E não é ser educadinha, é ser sincera. A gente tem se entregado a isso. Tem gerado vínculos mesmo. Tem gerado vínculos, surtido exato. frutos, né? Como esse próprio exemplo que a Ângela falou. Foi uma atividade do projeto? Foi, mas gerou uma conexão, gerou um vínculo e fez com que elas, com certeza, acredito que se aproximassem mais, né? Não, e assim, a gente agradece muito a vida de vocês por estar aqui. Eu tenho certeza que não foi o acaso, né? Sei que a Cat precisava vir aqui, né? A Cat nunca contou a história dela no projeto. Nunca. Ela fez a gente chorar aqui porque a gente olha ela ali, ela é incrível dançando, muito intensa. Eu imaginava que você tivesse muita coisa dentro de você mesmo para você poder gritar, porque a sua dança diz isso, né? Mas eu nunca imaginei que você estivesse passando por esse processo, né? A Cat tá ali, ela sempre parece tão dedicada. Não, gente, a nenenzinha era tá ali, isso que eu tá ia dançando, ela tá ela jogando, a bem menina aqui, tá no peito, ela tá... e alongando e a perna no chão e voltando, e a menina aqui, ela vai acontecer daqui a pouco. O neném já tá lá brincando e ela já tá dançando e não sei o que. Exato, a menina entra de novo e ela pega a menina e gira e pula e não sei o que. Então, cara, como a gente é forte, às vezes a gente não sabe, né? E eu tenho certeza que a gente tá começando uma trajetória grandona aí, né? Tenho certeza que eu não errei em falar pra você que você iria liderar, né? A gente precisa guiar pessoas, né? Sim. E o tanto que, assim, a história da Ângela é forte. Gente, a Ângela, ela corre, ela faz crossfit, ela faz dança, ela faz... pelo amor de Deus, ela revolucionou a vida dela. E como isso é incrível, né? É possível, a gente às vezes olha e fala assim, vê aqueles reels no Instagram, vocês viram aí, gente, eu falando bem reels. Muito blogueira. Ela tá muito blogueira. Tá muito blogueira. Ela treinou essa palavra várias vezes. Treinei. Então, a gente vê e você vê aquela transformação ali e você imagina que, caramba, que pessoa motivada, que pessoa que fez tudo funcionar, ele tinha foco, ele tinha, não sabe o que o vídeo não mostra, né? Os dias maus, o joelho que às vezes não colabora, né? E a nossa crítica, a nossa autocrítica, porque a gente quer estar ali no controle todo o tempo e quer a gente ter que fazer tudo e às vezes precisa soltar, né? Soltar, deixar ir, viver a sua própria vida, né? Para que você consiga fazer uma nova história, né? É um novo começo de tudo isso. A gente quer agradecer vocês profundamente por estarem aqui. Foi uma honra. A gente, Uma honra. porque hoje mulheres não falam da história da mãe da Chayenne nem da Chayenne. E a gente mulheres falam da história de vocês. Muito falar do projeto, né? Aí eu falei, Chayenne, vamos levar uma das meninas, porque é importante a gente ter esse feedback. E vamos falar do projeto, né? A gente vai falar bastante das coisas que acontecem, mas Mulheres Seguras, gente. É o nosso coração. Não tem verdade. como. E aí eu falei, meu Deus, vamos ver se a gente consegue alguém. Aí ontem eu falei, Chayenne, deu certo. Aí ela, não, deu certo e tal. As meninas vão. E eu falei, caramba, vai ser muito incrível, assim, porque é legal a gente ter essa troca mesmo. Sim. E é impossível a gente assistir um espetáculo de mulheres e a gente não ser sacudida, né? O primeiro a gente foi muito movida emocionalmente, já o terceiro a gente estava todo mundo muito racional, a gente se emocionava, mas com muita consciência daquilo que a gente estava começando a viver. A gente começou a viver novos tempos, novos ciclos na nossa história, né? E que vocês sejam, assim,
muito intensas naquilo que vocês decidirem fazer e compartilhar com a gente, porque, como eu falei, é um mecanismo, né, super vivo, que daí reverbera pra gente, da gente vai até vocês, e a gente está fazendo muitas vidas serem transformadas, né? O Mulheres Seguras, a gente não costuma abrir inscrição sempre, né? Para você que está assistindo esse podcast aí, a gente não abre inscrição sempre. No início do ano a gente vai abrir para uma nova turma, são 2 turmas agora. A gente dividiu essa turma, a gente tem a das novatas deste ano e tem as veteranas, que são da primeira e da segunda edição. E a gente tem algumas poucas vagas e vão ser divulgadas no perfil do Mulheres Seguras e do ICA. Então já segue a gente no ICA Balé Online, no nosso Pliecast, no ICA, né, PSB, no presencial ali da gente, da escola. Do projeto. E no do projeto, no Mulheres Seguras. A gente vai começar a movimentar um pouco mais aquele perfil para você saber um pouco mais das nossas histórias, né, mulheres que vão contribuir com outras mulheres, para levantar outras mulheres. E é tão importante isso, né? A gente se livrar da culpa, se livrar desse controle absurdo que a gente tem, de que a gente precisa acertar todo o tempo, mas que a gente consiga se sarar. A gente só tem uma vida para viver. E a gente tem que botar para quebrar, para dançar a vida muitíssimo bem. Né? Obrigada, meninas. A gente ama vocês muito, real. Ai, Muito não, mesmo. Vocês, de verdade. E que a gente consiga produzir muito ano que vem. Porque Sim, agora por favor. todo mundo que tá assistindo a gente vai assistir o nosso espetáculo do meio do ano, né? Sim. Vai lá ver a Ângela, que tá fingindo aí que é dura, que é isso, é só marketing, Gente, quando é pra você vocês irem lá Não tem assistir-la dançar. A Cat, que, porque eu fiquei parada, eu não sei quanto tempo eu dancei, 15 anos, precisa ver que essa mulher é. Exatamente. Tá? Isso mesmo. A gente vai ficando por aqui, né? E é isso, gente. E a Samia vai dar um recadinho obrigada. dela. Se inscrevam, gente, pelo amor de Deus. Que você, olha, é o que eu costumo dizer pra vocês. Todo mundo é bonito. Se tu não se inscreve, tu é feio. Então se inscreve, entendeu? Curte, compartilha. Eu tenho certeza que esse vai ser um episódio muito bacana, porque é um episódio que a gente tem essa troca com as meninas e saber da história delas é muito legal. Então, acompanhar a gente, vai ter muita novidade pra vocês aí. E fiquem sempre ligados nos nossos canais. Isso mesmo. Beijinhos. Tchau, tchau.